pelo convite, né? Nós que sentimos honrados de poder estar aqui com vocês, amém? Que maravilha, queremos agradecer pela hospitalidade de toda a igreja. Nós já fomos muito bem acolhidos, com muita hospitalidade, de maneira carinhosa e amorosa em Cristo Jesus, por muitos daqui da igreja, mas o seu pastor e sua família, né, têm representado vocês, e eles têm, assim, nos surpreendido com tantas coisas legais. Nós, na verdade, estamos aprendendo também muitas coisas aqui com vocês, amém? Eles têm nos levado para ver tantas coisas legais que têm sido feitas aqui nesse lugar. Deus é maravilhoso, amém? É bom a gente chegar num lugar que sente o DNA da paz, que sente esse código genético dos nossos líderes, amém? Essa humildade, esse amor, essa hospitalidade, essa simplicidade, né? Que é a marca do nosso povo, da nossa igreja. Nós nos identificamos, né? Onde a gente chega, nos municípios, nas igrejas, a gente vê esse mesmo coração alinhado, que é um legado poderoso que nós temos recebido da família Uber, amém? E isso está realmente, profundamente em nós, está no nosso legado. Foi uma transferência poderosa que a gente recebeu, e a gente vê esse DNA aqui nessa igreja maravilhosa, aqui, nos pastores de vocês, dessa família linda, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Eu, antes de começar a palavra, quero pedir que coloque aí a foto da minha família. Quero apresentar a minha família, amém? Para você ver. Graças a Deus. Olha só, essa é a minha família, tá bom? Que Preto Xader, minha esposa Dioneia, tá? Do meu lado esquerdo é a Lorena, nossa filha mais velha. Lorena está fazendo 30 anos, mora nos Estados Unidos, é solteira, está estudando lá. Já há mais de 5 anos foi para um intercâmbio cultural, aí deu um jeito de ficar lá, está fazendo um curso de enfermagem lá, né? Pretende ir para o campo missionário. Esse aqui é o João, nosso filho, tá? Já é casado, tem uns 3 anos e pouco de casado com a Amanda, tá? O João trabalha comigo na igreja, trabalha na área da nossa escola cristã e também com Volks. E a Amanda junto com ele e tal, mas ela é fotógrafa também, profissional. Eles trabalham, tem um estúdio lá de fotografia, e foi uma filha que a gente ganhou também e recebeu, amém? Quero dizer que nós somos um milagre de Deus, amém? Você vai entender ao longo da mensagem disso. Deus tem se movido em nosso favor. Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Eu estava falando de manhã, falando para o pastor aqui, que muitas vezes eu me pego, sabe aquele momento que você se pega, você tem, sei lá, um insight, uma impressão. Eu me pego muitas vezes nisso, com aquela sensação e aquele sentimento de que Deus, Ele tem sido tão bom, extremamente generoso para conosco, para comigo e minha família, e tem nos abençoado e nos levado a um estado de vida, né? Um nível de vida muito além do que a gente merece, pelo que a gente era antes, né? E nos dado muito mais do que a gente precisa em todos os aspectos, com a sua rica provisão, com relacionamentos, né? Nos conectar com pessoas tão especiais como vocês aqui, e pelo Brasil afora, o mundo afora, onde pela graça de Deus o Senhor já nos levou onde nós fomos, né? Pessoas nobres mesmo, sabe? Meu Deus, né? Então louvo a Deus, sou muito, muito, muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, né? Tem sido extremamente generoso, bondoso para conosco, com a sua graça, com o seu favor, com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua generosidade. Tem botado uma biqueira com cano grosso em cima e tem derramado copiosamente sobre nós. E eu gosto, tenho recebido e estou tomado posse. Eu valorizo isso, cada bênção, cada favor de Deus. Às vezes eu fico pensando, né? Jesus, Ele morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, derramou sua vida com seu sangue, passou por tudo que Ele passou, foi um preço alto. E eu digo para Deus, isso é verdade na minha vida, vai valer a pena. Cada gota de sangue derramado por mim na minha vida vai valer a pena, porque eu procuro entender o que foi, eu valorizo, eu crio, eu tomo posse, amém? E Deus tem, pela sua graça, né, nos abençoado de maneira tão maravilhosa, amém? Então, onde Deus tem nos colocado com a responsabilidade do reino, né?
uma responsabilidade com pessoas tão especiais também, num lugar tão maravilhoso que é a terra onde a gente mora, Macapá, uma terra linda, irmão, uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel, uma terra que sai água da rocha, uma terra abençoada, é a nossa terra prometida. Para mim lá, um dos melhores lugares desse planeta é lá, amém? Que é a terra que o Senhor nos deu, né? Eu amo aquela terra, abençoo aquela terra, e isso, baseado nos princípios da palavra, tem sido um segredo, né? Que a graça de Deus tem vindo. Você tem que amar a terra que Deus te colocou. Abençoe essa terra, não murmure dessa terra, não ache ruim, abençoe, pese na terra, diz: essa terra que Deus me deu, essa terra é abençoada. É claro, você vai ver a terra se mover, o céu e a terra se mover, né? Porque Deus ama isso, onde Deus te colocou, você tem que ser grato, agradecer, abençoar ali. E é assim que eu faço com a nossa terra, né? Um dia vocês vão conhecer lá, vai ver que lugar lindo, maravilhoso, como tem acontecido. Nós temos procurado praticar princípios ali, como Deus tem, né, abençoado aquele lugar, aquela terra de maneira tão especial, tão especial. Muito bem, hoje, primeiro dia da conferência, né? Que legal, e que honra, já ministramos aqui no primeiro culto de celebração, e a mesma mensagem com o tema família alinhada, o céu se move. Salmo 127:1 diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Pai, eu te peço, revela a tua palavra, fala conosco, Senhor, faz algo aqui, algo novo, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, com teu poder, em nome de Jesus, eu te oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos? Se não for Deus, se não for o Senhor que estiver edificando a casa, se não for Deus o projetista, Deus o construtor, Deus o mestre-obra, Ele que estiver fazendo a coisa, em vão trabalham aqueles que edificam. Quer dizer isso? Deus está fazendo uma metáfora aqui, uma comparação da construção de uma casa com a edificação da nossa vida espiritual. Você já percebeu, já viu muitas pessoas, quem sabe até já aconteceu com você mesmo, de estar investindo em tantas coisas, investindo tanta energia, né? Você mesmo fazendo, e depois de tanto tempo viu que aquilo ali não era para ir por esse lado. Se você tivesse buscado direção de Deus, pegado a direção do Espírito Santo, obedecido ao Senhor e fizesse do jeito de Deus, você tinha gastado muito mais tempo e tinha alcançado um resultado melhor. Porque se não for o Senhor, em vão trabalham aqueles que edificam. Você sabe o que é trabalhar em vão? Entende? Então nós devemos entender isso aqui que a palavra de Deus está falando. Quando nós colocamos Deus na frente, pedimos para o Espírito Santo nos guiar e colocamos a nossa família diante da presença de Deus, pedimos que Deus edifique a nossa casa, Deus edifique as nossas vidas, nós vamos ver a coisa mudar, nós vamos ver a coisa acontecer, nós vamos ver realmente Deus com espaço, com liberdade de agir, de se mover em nosso favor e fazer a obra. Irmão querido, família não é invenção de Deus, foi Deus quem criou a família, Deus que planejou a família, não é invenção do homem. Família é um projeto de Deus. Quando o ambiente familiar se alinha aos princípios da palavra de Deus, aos padrões de Deus, à perfeita vontade de Deus, as coisas passam a se ajustar, amém? O Senhor passa a se mover e passa a agir de maneira poderosa, com o seu plano, com a sua vontade, fazendo coisas maravilhosas acontecerem, amém? É como se o céu se movesse em nosso favor, o céu se movesse em nosso favor. Isso que eu estou falando, eu posso dizer que é uma verdade na vida da gente, amém? Minha família, eu digo que é um milagre, porque quando eu me converti, eu já era casado, já me converti já com quase 30 anos de idade. E aí eu conheci minha esposa na vida secular, né? Nós namoramos 3 anos, com esse namoro mudando secular, e depois que a gente casou, 1 ano e pouco depois que a gente casou, menos de 2 anos de casado, eu entreguei minha vida para Jesus. E foi justamente quando a Lorena nasceu, o mesmo mês de novembro de 1995, a Lorena nasceu, foi o ano que eu me converti. E aí, irmãos, só que eu tinha a vida muito destruída, assim, em todos os aspectos, né? Gostava de beber, né? E meu pai era alcoólatra, meu pai já é falecido. E eu passei um tempo da minha vida também
posso até dizer que eu já estava indo por esse caminho, que eu lembro de passar pelo menos uns 3 meses direto, todo dia bebendo. Eu acho que o meu corpo já está igual aquelas cobras de laboratório, né, curtindo álcool. E depois, quando eu me converti, eu passei pelo processo, aquele processo de cura, de libertação, né? Então não foi fácil. E também, minha esposa era de outra religião, né? E aí, quando eu me converti, ela falou para minha sogra: mãe, agora você não foi para a igreja, está agora na igreja evangélica, igreja dos crentes, agora como é que a gente faz? Que a gente vai sair aquilo e a nossa diversão. E minha sogra, graças a Deus, ela foi muito centrada, né? Admiro muito, respeito muito, né? A mãe da Joné falou: não, você vai acompanhar seu esposo. E aí, irmão, foi outra batalha, 1 ano e pouco, orando e tal. E quando nós mudamos para Macapá, eu sou de Santarém, né? Nascido e criado em Santarém, com 8 meses de convertido, e a Lorena tinha 8 meses de idade, nós mudamos para Macapá. E aí foi um tempo assim de muita aprovação de Deus, né? E foi 1 ano e pouco para a Joné se converter, acho que 1 ano, 2 meses ou 3 meses. E aí que a coisa começou a se ajustar, a se ajustar mesmo, a se alinhar. E nós passamos assim muito tempo, vendo uma vida muito regradinha, sabe? Mas muito fiel a Deus, muito envolvido no reino, muito envolvido na obra, passando pelo processo, amém? E ajustando a nossa vida aos padrões de Deus, a palavra de Deus, né? E procurando alinhar nossa mente, nosso pensamento, nosso coração com a vontade de Deus para a nossa vida, e abrindo o coração, e sendo muito ajudado por Deus, sendo muito ajudado pelos nossos líderes, né? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda dos nossos mentores, nossos discipuladores, nossos pastores, nós chegamos onde nós estamos agora, pela graça de Deus. Eu digo que foi um milagre, porque nós não merecemos isso, né? E Deus tem sido tão bom, tão generoso para conosco. Hoje nós vivemos completamente envolvidos com o reino de Deus, com a obra. Eu tenho famílias que são referências para mim, como famílias, né? Eu já falei para Deus, eu oro, já falei várias vezes. Exemplo, família do pastor Paulo com a pastora Rebeca. Ver todos seus filhos, né, envolvidos, sendo missionários, servindo a Deus, filhos, filhas, genros, noras, netos agora, 100% no campo missionário, servindo a Deus. Eu digo, eu quero que a minha família seja assim, né? E nós estamos caminhando para esse lado, viu, pastor? E, irmãos, e Deus tem sido tão bom, que é os desejos mais profundos do meu coração, né? Às vezes aqueles sentimentos mais profundos que a gente gostaria que a coisa fosse daquele jeito, Deus tem respondido, tem realizado, amém? Até mais, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, eu estou testemunhando isso, eu quero dizer com isso que, se Deus fez isso na minha vida e na minha família, né, e que a gente, né, com certeza não merecia, imagine com você e com a sua. Quer dizer que Deus pode se mover, o Senhor pode mover o céu em seu favor e mudar aquilo que precisa ser mudado, e transformar aquilo que precisa ser transformado, amém? Se você crê, como eu acreditei, se você abrir seu coração para Deus, para o Espírito Santo, para mudar naquilo que precisa ser mudado, amém? Se você decidir obedecer a Deus, decidir colocar em prática os princípios da palavra de Deus, com certeza o céu vai se mover em seu favor, e as coisas vão acontecer, e Deus pode fazer muito mais. Eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É muito melhor você dar espaço para Deus agir, para Deus fazer a sua obra, Deus cumprir com a sua vontade, e realmente você vai ver, experimentar. Pastor, Deus já nos levou em lugares que eu sonhava aí. Veja bem, sonhe, né? Você vai até onde os seus sonhos já te levaram antes. E que eu sonhava aí, mas só se fosse um milagre, Deus já nos levou, amém? Do outro lado do mundo, em outros lugares. Irmão, eu nunca passou pela minha vida antes ser um líder espiritual, né? Trabalhar na função que a gente trabalha, nunca antes. Antes de me converter, de aceitar Jesus, nós fomos sendo treinados no processo, fomos sendo moldados no processo. E pelo amor a Deus, a dedicação, né? Deus
abrindo espaço para nós e nos impulsionando. Meu Deus, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Desfrute dessa vida, creia nisso, declare isso, viva essa vida, viva a vida que Deus tem para você, envolva a sua família com isso, irmãos, que vale muito a pena, vale muito a pena. Eu quero te dizer que Deus, Ele não quer somente transformar a sua vida, transformar a sua família, para abençoar a sua família, não. Deus, Ele quer isso sim, muito, mas Ele quer usar a sua família como um modelo, como uma referência, um exemplo de família, para tocar em outras famílias, né? Vamos dizer, pessoas, seus parentes, né? Outras pessoas que possam ver você e eles vão dizer: meu Deus, olha essa família abençoada, olha que família linda, eu quero que a minha família seja igual essa, amém? Deus quer usar sua família assim, como referência, para alcançar outras famílias também, em nome de Jesus. Veja bem, muitos aqui entendem de construção, né? O pastor Daniel estava me falando que ele gosta muito de obra, né? E a gente vê as obras sendo feitas. Um pedreiro, quando ele vai construir, o mestre de obra, ele usa uma ferramenta que se chama, um instrumento que se chama prumo. O que é o prumo? Ele é usado para ver se a parede está devidamente alinhada na parte vertical, né? Na verticalidade da parede, no levantamento da parede ele usa aquele prumo. Você sabe que tem uma linha para ver se a parede está alinhada, para medir a garantia, medir e garantir o alinhamento perfeito no levantamento das paredes. Deus também, querido, pode usar e usa o prumo para garantir o alinhamento da nossa edificação espiritual, da nossa vida espiritual e da sua, amém? Olha aqui em Amós 7:8 diz o seguinte: mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Aqui no contexto, Deus estava falando sobre colocar o prumo para alinhar um mau comportamento, né? Um comportamento errado do povo. Mas também, isso pode acontecer, Deus pode fazer quando é necessário. Mas imagine uma casa, né, que está toda edificada, toda alinhada. Olha só, uma vez a gente foi construir uma casa num bairro, né, a gente mudou para lá pela fé, nós fomos construindo a casa, entramos dentro do quarto e a gente foi arrumando conforme podia, né, e teve um pedreiro que foi lá, fez uma parte, e aí depois de certo tempo, passou um tempo que a gente começou a ter condição de novo, nós chamamos outro pedreiro, ele foi ver uma parede da frente, mas quando ele foi ver, ele disse: pastor, aqui para pegar o reboco nessa parede, vai pegar muita massa aqui, acho que vai pegar, talvez não era um pedaço grande, né, bastante massa. Eu digo: irmão, faz aí, estava a parede toda desalinhada, mas eu digo: faz aí. Irmãos, agora imagine quando você vai ver que está tudo perfeito, tudo alinhadinho. Imagine a sua vida espiritual, a sua família, quando Deus coloca o prumo e vai ver que tudo está dentro do padrão de Deus, né, do padrão da sua palavra. Isso vai alegrar o coração de Deus. Deus bota o prumo para isso também, para confirmar, né, para ir abençoando como é o desejo dEle, como é a vontade dEle, em nome de Jesus, amém? E também esse prumo, nesse contexto, Deus ele está falando para mostrar também, essa ferramenta, essa palavra de Deus serve para mostrar que Deus, Ele estaria presente, está presente no meio do seu povo, amém? Cuidando de nós, para nos ajudar, e olha, irmãos, a família que decide viver conforme os padrões de Deus, se alinhando com os princípios da palavra, essa família cria um ambiente propício para o milagre, amém? Cria um ambiente para coisas maravilhosas, coisas extraordinárias de Deus passarem a acontecer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Uma família, ela tinha um relógio na parede da sala. Era um relógio muito bonito, um relógio grande, porém antigo. E esse relógio ele começou a atrasar. Aí o pai percebeu que cada pessoa da casa dava um jeitinho lá no relógio. A mãe vinha, atrasava 5 minutos. O filho vinha
e adiantava 10 minutos. A filha mexia quando achava que estava errado. Todo mundo ia lá e mexia. Resultado, o relógio nunca marcava a hora certa. Era defeito constante. Aí um dia, eles chamaram um relojoeiro. Ele abriu o relógio, ajustou o eixo central, né? Aí depois ele disse: enquanto cada um tentar ajustar do seu jeito, ele nunca vai funcionar como deve funcionar. O relógio só fica certo quando está alinhado com o eixo correto dele, com o eixo central. Depois disso, ninguém mais mexeu. O relógio passou a marcar a hora certa todos os dias e a funcionar como devia funcionar. Aleluia. Moral da história: família não se alinha quando cada um faz do seu jeito, mas quando todos se alinham ao mesmo eixo. Deus é o eixo central da família. Quando um tenta ajustar a casa segundo a sua própria vontade, ali há confusão, ali há desentendimento, ali há desordem. Quando todos se alinham à vontade de Deus, à palavra de Deus, todos se ajustam ao padrão de Deus, ali há direção, ali há ordem, ali vai existir a paz. Irmãos, nós precisamos conhecer os princípios da palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa escolher, decidir, colocar em prática a palavra de Deus. Você sabe que princípios, eles são como leis da natureza. O que é uma lei da natureza? Por exemplo, se eu soltar esse celular aqui, ele vai cair. Qual é a lei aqui? Lei da gravidade. Agora, vamos dizer que eu não concordo, não gosto, não quero disso aí. Eu vou jejuar 40 dias, orar e jejuar para Deus mudar isso. Você acha que Deus vai mudar? Ele não vai, nunca vai mudar. Não é para orar por isso, porque é uma lei da natureza. É um princípio, o princípio da palavra de Deus é a mesma coisa. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos conhecer e se ajustar e se alinhar a isso. Quando a gente entende que princípios eles são assim, são imutáveis, são eternos, e você ajusta a sua vida com princípios, se ajusta, alinha a sua vida, né, com os princípios, a coisa começa a funcionar. Veja bem, se nós quebramos um princípio, se você quebra um princípio, o princípio ele te quebra lá na frente. Isso aqui é infalível. Se alguém quebra um princípio, né, tem as consequências. Lá na frente o princípio quebra a pessoa. Agora, se você pratica princípio, o princípio trabalha em seu favor. A própria palavra de Deus trabalha em seu favor para que as coisas vão dando certo em nome de Jesus. É meio assim que funciona. Primeiro ponto da nossa mensagem: o alinhamento com os princípios da palavra. O que significa isso? Significa obedecer a Deus, querido. Existem coisas que dependem da vida que a gente tinha antes, né? Do estilo de vida que a gente levava. Existem coisas que muitas vezes não são fáceis. Alguém quer tomar uma decisão, quer mudar de lugar, quer fazer uma viagem, que está com expectativa. Aí Deus fala: não, não vá. Não é para ir. Não é que Deus está cortando, está podando um sonho, não. Deus está te protegendo, irmão e irmã. Deus está querendo livrar você de algo. Não é para ir porque Ele tem algo melhor para ti. Não é o tempo. Pode ser que aquilo seja uma coisa boa, né? Mas não é tempo ainda. Vai chegar o tempo. Aceita isso, mesmo que seja difícil, sabe? Aceite. A pessoa às vezes quer se envolver com relacionamentos, né? Que a fachada é bonita, parece legal, mas você sabe lá no fundo que aquilo ali não é legal, não é de Deus, que Deus não concorda, então não vá. Confia, obedece, mesmo que não seja fácil, mas Deus ele está querendo te proteger, Deus está querendo te livrar, Deus tem o melhor para você. Existem várias, nas viagens de Paulo, ele fala que ele queria ir para tal lugar e tal, o Espírito Santo não permitia. E aí ele tinha um sonho que era ir para tal lugar. Eu creio que Deus está me dirigindo para lá. Ele dava certo e Deus se movia, as coisas aconteciam, entendeu? Então é assim que funciona. Nós precisamos confiar em Deus e acreditar nele. Você receber a palavra de Deus, a gente estuda os princípios, conhece a palavra Logos. Você lê a Bíblia, que está aqui o texto preto no branco.
Deus pode usar aquela palavra para falar contigo, para trazer uma palavra rima de Deus ao seu coração. Deus usa uma pregação, né? Deus fala com a gente da maneira que quer, através de uma impressão no Espírito. O Espírito Santo fala conosco, a gente sabe que Deus está falando conosco, Deus está nos mostrando coisas. Quando Deus falar com você, que é uma palavra rema, querido, acredite, tome posse. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer. Se alinhe com a vontade de Deus, se alinhe com a palavra de Deus que vem para você, amém? Se alinhe com os ensinamentos da palavra que você tem recebido e decida praticar a palavra de Deus. Olha aqui em Tiago capítulo 1, 25, a Bíblia diz o seguinte: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, em outra linguagem diz ouvinte negligente, não sendo, esse ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem abençoado no que realizar, ou seja, será bem cedido naquilo que fizer, será feliz naquilo que fizer. E nesse contexto aqui, olha o que diz o contexto aqui, que isso fala da prática da palavra de Deus, versículo 21 e 22, que foi em nós implantada e é poderosa para nos salvar, e que devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Então decida colocar em prática a palavra, mesmo que você não entenda na hora. Nós não precisamos entender, precisamos obedecer. É interessante, pastor. Jesus estava vivendo com os discípulos. Jesus estava no nível dele, E os discípulos estavam sendo transformados com muitos de nós ainda. Mas eles não entendiam muitas coisas que Jesus falava. É como se Jesus dissesse: não, vocês não precisam entender agora. Mas lá no final, depois, quando ele via e ficava dizendo que o que ia acontecer, que ele ia morrer, que isso, eles não entendiam como que ia entrar na mente deles. Mas depois que aconteceu, a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento deles, a ficha foi caindo, eles foram lembrando, Mas eles andaram com Jesus e obedeceram. Assim pode acontecer com muitos de nós. Se a palavra de Deus está dizendo isso, se Deus está falando com você, lhe dando essa direção, creia, receba no coração, acredite que Deus está querendo proteger você e levar você para um lugar melhor. Receba com o coração aberto, confie, obedeça. Você vai ver lá na frente as coisas vão se encaixar e você vai ver como Deus te protegeu, te livrou de perder tempo, de fazer trabalho em vão, de investir num lugar que não vai ter retorno, vai ter resultado. Amém? É Deus protegendo você e aquilo que você tem. Coloque em prática a palavra de Deus. Amém? Essa negligência espiritual acontece conosco quando nós ouvimos a palavra, num domingo, por exemplo, como hoje, uma conferência dessa, por exemplo, mas logo esquece daquilo que foi falado. Agora o operoso praticante não, é aquele que coloca em prática aquilo que está sendo ensinado, que sabe que vai dar certo, que acredita em todo o seu coração. E aí o ambiente da sua vida muda, o ambiente do seu lar muda, muda mesmo. Irmão, a recompensa da parte de Deus para aquele que obedece, amém? A recompensa, essa recompensa está aqui no texto: será bem-aventurado no que realizar, será feliz, será bem sucedido, A gente vai ter a felicidade no nosso lar, na nossa casa, vai ter o favor de Deus. Aquele que obedece a Deus, que cria um ambiente, de obediência a Deus, também cria um ambiente de milagre, para Deus se mover, para o céu se mover em seu favor, em favor da sua vida e da sua casa, em nome de Jesus. Alguns princípios da palavra de Deus que nós precisamos praticar: orar e vigiar para não cair em tentação. Isso está em Mateus 26, 41. Na família, isso significa proteger a família para que não haja legalidade, para que não haja brechas. A gente deve orar, ter vida de oração mesmo, orar com fervor, com intensidade, diariamente. Mas também nós devemos ficar atentos, nós devemos vigiar, entende? Que às vezes a pessoa ora muito e tal, mas depois fala o que não deve, às vezes machuca, Às vezes não fica atento. Irmão querido, para mim o relacionamento entre o casal, e nosso relacionamento com pessoas é algo vivo. O que é algo vivo? É como uma planta. Todo dia você tem que regar, Quando você tem que cultivar, que regar, podar, adubar, entendeu? É como se fosse uma criança. Algo vivo é uma criança. Uma criança, todo santo dia você tem que alimentar ela, você tem que fazer higiene,
Você tem que dar afeto, carinho, porque o afeto, o carinho contribui para o desenvolvimento saudável da criança, da parte emocional, em todos os aspectos. E aí a criança está chorando lá com fome, e a pessoa diz: poxa, não, mas eu não dei comida ontem, pô, agora não, ontem já foi, meu irmão. Deu banho ontem, mas ontem já foi, hoje é outro dia. Vocês estão entendendo como é um relacionamento? Todo santo dia você tem que cuidar. Mas não pode, quando uma pessoa e tal, um casal, um cônjuge, um marido ou esposa, está querendo algo, mas não fiz isso quando a gente casou. Ah, meu irmão, já foi. Todo santo dia, amém. Invista todo santo dia no seu relacionamento. Tenha paciência, amém. Seja aquela pessoa que você quer que Deus quer que você seja, amém, todo santo dia, aleluia. Ser compreensivo, de ser paciente, ser amoroso, de ser atencioso, isso transforma. Quando nós abrimos o nosso coração para sermos transformados pelo Espírito Santo, Deus muda a nossa vida, mas muda aquilo que está ao nosso redor, ao nosso entorno, né? E o mais próximo de nós é a nossa família. Orar e vigiar para não dar brecha, para não dar legalidade, tá bom? Outra coisa, guardar a mente e guardar o coração. Guardar a mente com aquilo que é puro e verdadeiro, Filipenses 4:8. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Guarde seu pensamento. Significa não permita ter pensamentos constantes, recorrentes na sua mente, pensamentos negativos contra a sua família, contra o seu cônjuge. Porque às vezes o inimigo começa a trabalhar na mente, com engano, gerando pensamento negativo. Não aceite, não permita isso. Guarde a sua mente dos pensamentos negativos, mas guarde seu coração também. Provérbios 4:23, de tudo que você deve guardar, guarde o coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Guardar o coração, eu quero colocar aqui com você, guardar os seus sentimentos, a parte emocional. Não aceite sentimento negativo a respeito da sua família. Às vezes a pessoa fica com um sentimento de ódio, de vingança, né? Às vezes é uma coisinha que fica ofendido e tal, e depois já quer se vingar, tipo assim. Não aceite isso. Não aceite sentimento de mágoas, entendeu? De ressentimento. Não aceite. Mesmo talvez faz tempo que aconteceu um negócio, parece que a gente na família, quando a gente ama mais, que você é ferido, que você é traído, que você é magoado, a dor é maior. Para aquilo que a gente ama, que se doa mais. Mas Deus cura, o Espírito Santo cura. Busque isso, busque viver livre disso. Se você vai até onde dá, onde não dá mais, você não consegue, peça ajuda. Fale com os seus líderes, seus discipuladores, seus pastores, amém? Eu faço muito isso. Hoje nós estamos aqui porque eu tenho procurado ser transparente e ver até onde não dá, não. Na reunião de discipulado, se estiver apertando mais, fora, passa uma mensagem, né? Hoje o meu discipulador mora em outra cidade. Olha, meu pastor, eu gostaria de dar uma ligadinha, veja um horário aí que é possível, eu ligo. Entende? Porque a gente recebe aquele aconselhamento, recebe aquela direção, aquela oração poderosa, e Deus, Ele move os céus em nosso favor. Impressionante como um peso é tirado, você sente o alívio na hora. Agora, isso é um princípio bíblico, né? A Bíblia fala em Tiago capítulo 5, confessai os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Isso não funciona, você confessar para um amigo, para qualquer pessoa, não. Tem que ser para a liderança, né? Lá no contexto fala dos presbíteros. Quem preside a sua alma diante de Deus no reino espiritual são seus líderes, é para eles, né? Que a gente deve falar, porque eles têm autoridade, têm autonomia para trabalhar conosco e dar aquela palavra de autoridade espiritual para nos ajudar, para nos alinhar se for necessário. Então guarde a sua mente, guarde o seu coração a respeito da sua família, da sua casa. Não aceite. São princípios que a gente tem que alinhar a nossa vida. Outra coisa, manter o hábito de congregar fielmente, mas buscar uma vida de santidade. Congregar, irmãos, é muito importante hoje. Olha, Deus, Ele mudou minha vida, tirou eu de um tremendal de lama,
né? Como diz a palavra de Deus. E mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu destino. Mas eu me converti mesmo de todo o coração ao Senhor, não tinha como. Eu me converti de todo o coração, eu quis, eu busquei ajuda, busquei transformação. Logo quando a gente era novo convertido, e a gente vinha, né, na nossa trajetória, a gente, era normal para nós, nos cultos de domingo, era domingo de manhã, domingo à noite, era o Tadel, e era a célula na quarta, e era a sexta também. A gente estava todos esses dias na igreja, mas era normal, naquele tempo para nós, era um prazer estar na igreja, servindo, ajudando, crescendo em Deus. Irmão, não abra mão de congregar. Você vê que hoje, alvo desse jejum, né? É a gente, em primeiro lugar, o TSD, né? O tempo sozinho com Deus. E outra coisa simples já devia estar acontecendo, mas a gente garantir que nós estamos tirando e que a gente vai, com isso vai chegar lá na ponta, até o membro de célula. E também congregar fielmente no culto de celebração na célula. A gente garantir que cada membro da igreja esteja congregando fielmente no culto de celebração e na célula. É muito poderoso congregar, é um princípio. Hebreus 10, 25 fala: não deixar de congregar, como é costume de alguns. Quando você é fiel, só o fato de você estar lá, embora que você né, venha aqui para adorar a Deus, você não está na escala para servir como voluntário, mas só isso já é uma grande coisa, que é um exemplo que você está dando para quem precisa, né, ajustar, alinhar sua vida com esse princípio. É muito poderoso. Mas não é só congregar, é buscar ter uma vida de santidade. Hebreus 12, 14 diz: sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É importante, né, ter o hábito de congregar fielmente, mas também levar uma vida de santidade. Certo dia minha esposa chegou comigo e disse: amor, bora ali ajudar uma família ali. Ela recebeu uma mensagem de uma irmã dizendo: pastora, vem aqui, porque aqui o negócio está pegando, estava feio, sabe? Aí, bora lá, amor, agora, tem que ser agora. Aí nós fomos, né? O cuidado pastoral, o pastoreamento eficaz, uma coisa que está no nosso coração, está no nosso DNA. Eu amo esse trabalho, de estar com os irmãos, de estar no campo, de estar com as pessoas, de estar em comunhão. É muito bom, é um privilégio, uma honra grande a gente poder ter esse chamado, essa graça de ser um pastor, né? E você poder fazer esse serviço. Eu digo: pronto, vamos embora, é agora, vamos lá. E nós chegamos lá. O que tinha acontecido? Tinha havido infidelidade conjugal por parte dele. E para ela foi muito sério, foi muito grave. Por quê? Porque foi com uma pessoa muito próxima dela, sabe? Alguém, um parente muito próximo, de alta confiança. Essa pessoa, ela era para ser, né? Essa pessoa, ela estava passando necessidade. Ela foi com ela lá pedir ajuda com essa irmã da igreja. Pedir ajuda porque estava passando necessidade. O que essa irmã fez? Para ajudar, chamou ela para fazer umas diárias lá na casa, para poder ajudar. E aí foi que aconteceu o que não devia ter acontecido com o esposo dela, né? Só que já vinha acontecendo há um certo tempo, né? E essa família congregando na igreja direto, e eles com uma cela em casa. E aí, quando ela descobriu o que aconteceu, nesse inteirinho aí, ele estava com um amigo, um outro casal, né? Cristão também, uma comunhão, e lá e teve um mal súbito. Pá! Um cara saudável, ninguém sabe nem o que foi aquilo, que doideira foi aquela, misericórdia. Assim, uma coisa surpreendente. Ele apagou. Aí eu acho que um vizinho lá, alguém que era da área de saúde, enfermeira, foi lá e viu, né? Eu estava apagado o que eu quero, tinha parado de respirar. E aí a mulher, reanimou ele. Ele disse que ficou uns 5 minutos. Eu acredito, porque foi muito sério. E voltou. Graças a Deus. E aí, só que já tinha acontecido esse negócio, mas depois disso, aquilo era sinal de Deus, ele voltou a fazer de novo. Aí, certo dia, ele foi subir um monte aí, ter uma experiência poderosa com Deus, e lá nesse lugar, uma experiência espiritual. Lá nesse lugar, Deus falou com ele claramente, e Deus mostrou ele num caixão, e ali ele entendeu, ele tremeu nas bases. Ali ele viu que Deus tinha dado uma nova oportunidade de vida para ele. Era para ele ter ido, se fosse, naquela hora ia para o inferno.
E aí, quando ele estava para lá, Deus começou a falar com ela, com essa irmã, e mostrar e falar para ela que estava acontecendo, que era com essa pessoa, né? E ela entendeu, né? E ela viu que tinha alguma coisa errada, e ela foi com essa pessoa e confrontou ela, né? Você tá, né, com meu esposo e tal, e a mulher não teve como negar e abriu. E aí, quando ele chegou de lá no outro dia, nesses dias, né? Irmão, a chapa esquentou para lá e tudo. Mas quando nós fomos lá aconselhar e tudo, quando nós chegamos lá, que eu cheguei, ele já tinha caído a ficha, ele estava profundamente arrependido, e me abraçou chorando, pastor, eu não quero perder minha família. Eu digo, não, nós estamos aqui, me abracei com ele, nós fomos lá sentar numa mesa, e a gente foi aconselhar, ajudar, de todo jeito, para todo lado, né? E ela tinha decidido perdoar o marido, não abrir mão da família, não entregar de mão beijada seu esposo, né, nas mãos do inimigo, mas decidiu perdoar. E foi muito lindo o que aconteceu. Foi muito lindo. E ela falando para a gente, né, decidiu perdoar, que ficou muito, muito magoada, né, ia precisar de um tempo para superar. Mas foi lindo o que aconteceu ali, o que estava acontecendo ali, o milagre. Interessante que ela falou, não, é porque eu tenho culpa também, eu sou responsável, porque ela que botou dentro de casa. Eu fez uma coisa que não devia, tu está entendendo? Mas quando que ia passar pela minha cabeça, meu irmão? Mas o inimigo não brinca não, você está entendendo? Manter o hábito de congregar fielmente e levar uma vida de santidade são coisas distintas, tá bom, amados? Quando a gente alinha nossas vidas com esses princípios da palavra, alinha a nossa casa, os céus se movem em nosso favor, Deus se move em nosso favor, criamos um ambiente de milagre, né, e as coisas começam a acontecer. Segundo ponto da nossa mensagem, a boa convivência no ambiente familiar. Nós precisamos, querido, alcançar esse nível de ter uma boa convivência em casa e manter essa convivência, né, onde há o respeito, onde há a consideração, onde há a honra. Deus, isso atrai a Deus, atrai o favor de Deus, né? Respeite seus filhos. Seus filhos que estão na igreja, que temem a Deus, eles são filhos de Deus, pertencem a Deus. Respeite, trate com amor, trate com respeito, considere. É claro que não pode ser omisso, né? Não pode ser exagerado um tratamento, né? Vamos dizer, até violento, não podia acontecer, mas às vezes acontece. Mas também não pode ser omisso e deixar fazer qualquer coisa, não, né? Tem que corrigir, tem que disciplinar, tem que educar, mas respeite, trate com amor, trate com respeito, seja paciente, amém? Seja paciente, trate com amor, respeite a sua família, respeite, procure criar um bom ambiente. Eu já vi falar de pessoas que estavam com problema em casa, desentendimento, briga, que a pessoa depois que saía do trabalho, ia para um bar, ia para tal lugar, não queria voltar para casa. Já pensou um negócio desse, meu irmão? Não é legal, é bom a pessoa ter o prazer de voltar para casa, né, para o ambiente familiar, entende? Criar uma boa convivência dentro de casa. Olha, irmão, nós devemos ficar atentos com o que acontece dentro da nossa casa. Devemos ficar atentos, nós temos que ter discernimento. Por exemplo, nesse casal, a irmã dizia, pastor, eu fiquei cega, eu estava cega, a coisa estava acontecendo, eu não via, né? E ele mesmo dizendo também, depois que a ficha tinha caído, porque envolvida com as coisas desse mundo, envolvido com isso, envolvido com aquilo, deixou de ficar atento e prestar atenção e ter discernimento com aquilo que estava acontecendo dentro da própria casa. E ela disse, não, ele de certo tempo aqui já começou a me tratar mal aqui, nunca tinha, né, a gente via, né, logo no começo era um casal muito, muito lindo. E então era isso, já era isso, entende? Crie um ambiente de boa convivência na sua casa, é porque ali na casa da gente é que os valores, que a palavra de Deus é ensinada, os princípios são ensinados, os valores são ensinados e são colocados em prática, né? É lá onde a nossa fé é edificada, né? Tem pessoas que pensam que a responsabilidade da igreja é a criação dos seus filhos. Não é. A criação dos filhos, a vida espiritual dos filhos é a responsabilidade dos pais. A igreja, ela vem para dar um gás, para dar uma força, entende? Mas é dos pais, é lá nesse ambiente familiar que a coisa acontece. Lá no ambiente familiar, os nossos destinos estão sendo moldados, destino dos nossos filhos, o destino da nossa família está sendo
está sendo traçado, está sendo moldado. Olha, eu quero dizer que o destino dos seus filhos é praticamente você, com aquilo que você está falando, que vai moldar eles. Sonhe com seus filhos, declare coisas boas sobre seus filhos, porque eles vão ser aquilo que você declara. O destino, como vai ser a sua família amanhã, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, está sendo moldado agora no seu convívio familiar. Amém, querido? Mantenha, alcance esse nível e mantenha e preserve esse ambiente maravilhoso, um bom ambiente, uma boa convivência dentro da casa. O que pode causar desentendimento numa casa? Dureza de coração, o orgulho, o ego forte, a pessoa achar que só ela está certa. Um coração endurecido pelo orgulho impede o perdão. Um coração endurecido pelo orgulho impede a reconciliação. Não aceite isso. Tem hora que a gente deve reconhecer se nós estamos errados, dar um passo para trás e pedir perdão. Isso não é demérito nenhum, isso não vai tirar a sua autoridade. Isso com os filhos. Aleluia. Então, irmão, olha só. Jesus, ele disse que Moisés permitiu o divórcio devido à dureza do coração das pessoas. E Jesus, ele estava querendo dizer com isso que não era a intenção original de Deus, nunca foi a vontade de Deus permitir que o divórcio acontecesse, separação. E essa declaração de Jesus, ela acontece justamente num contexto de um ensino sobre casamento, sobre família, né? Em Mateus 19:8 diz, Jesus respondeu, eram os religiosos lá, os fariseus, que estavam questionando Jesus, que Moisés tinha permitido o divórcio. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio, não foi assim, nunca foi a vontade de Deus, amém? A vontade de Deus é trazer restauração nos relacionamentos, manter a família, deixar a família, casamento é para sempre, a família é casamento ali para sempre, até que a morte separe, essa é a vontade de Deus, amém, querido? Manter uma família unida, uma família que cresce, uma família modelo, exemplo no reino de Deus. O reino de Deus precisa disso, a igreja precisa disso, os nossos parentes precisam que as nossas famílias sejam exemplo, modelo de família. Nós como cristãos, que somos testemunhas vivas de Jesus, esse mundo ao nosso redor, essa sociedade precisa disso, que a sua família seja assim, essa é a vontade de Deus, amém? Uma família que vive os padrões de Deus, que é alinhada com a perfeita vontade de Deus, com a palavra de Deus. Olha só. Tem uma família que a gente está acompanhando, um casal, eles tinham muito desentendimento, irmão, era uma coisa interessante. Eram pessoas abençoadas, prósperas, sabe? Mas volta e meia, assim, e a gente começou a ver, e quando não dava, que a chapa estava esquentando e tudo, eles chamavam a gente, graças a Deus por isso eles tinham essa graça de Deus, essa sacada, sabe? E a gente ia, né? E vez após vez a gente ajudava e tudo. Eu lembro dela chegar com a Dioneia, com a minha esposa, e falar, não pastor, eu não aguento mais não, já estava querendo batido o martelo para... E a gente ia com ele, o coração duro. Me lembro de ir na casa dele por causa, sei lá, uma palavra mal falada que ofendia. Por um lado, uma pessoa que falava aquilo que um dia ia falar. Por outro lado, alguém que era muito melindroso demais, qualquer coisa ofende. Tu está entendendo? Não era fácil. E a gente começou a ajudar, aconselhar, ensinar. Um dia que teve o acampamento de casais, eu lembro que nós temos lá nosso acampamento Shalom de Macapá. E aí tem um lugar que fica, é uma casa onde os pastores ficam tipo hospedados, né? Quem vai ministrar e tudo é mais em cima. E aí o pessoal fica nas barracas acampado um pouco mais lá para baixo. Aí estava lá do nada, eu vou dar uma olhada no pessoal, e desci para lá e fiquei na turma que ele estava, né? É muito legal, muito lindo ver, o pessoal leva barraca, e tem gente que leva ventilador e tudo, fica e gosta mais de ficar nas barracas do que nos próprios lugares de alojamento. Então, aí do nada eu cheguei lá, e o pessoal foi saindo, ficou só eu e ele foi me falar, pastor, e me falando que tinha desentendido com ela, já estava assim, bicuda para lá. E, né, talvez, e aí coração duro, né? Ele falando e tal.
E aí eu aconselhei ele e tal, fui com jeito, e eu fui orar, não, eu quero orar por ti agora, eu orei, eu senti que era algo espiritual, repreendi todo o mal, pedi para Deus tirar todo aquele peso do coração dele, ele também estava com o coração bem duro, e não, eu disse, pastor, incrível, olha, parece que um peso foi tirado de mim, eu senti que Deus fez uma obra, ele mesmo falou, e isso foi no sábado, e eu foi no sábado, né, aí domingo pela manhã a gente veio normalmente para o culto da igreja, às vezes trazer o pastor para ministrar, não lembro bem se foi eu que fui ministrar, ou foi trazer alguém para ministrar, e aí, o que aconteceu de noite, eles reconciliaram, né, aí no domingo de manhã lá no acampamento de casais, estavam dando esse testemunho, e agora a gente vê, querido, como as coisas estão muito diferentes, a atitude deles com Deus, mudou, o coração mudou, fiel na célula, não gostavam, não queriam nem papo com célula. Não, essa célula aqui não é boa, aquela célula não é boa. Sabe que a pessoa que às vezes é muito exigente com nada, é o coração, não é o lugar. Agora não, integrado na célula, trazendo gente para a célula, entendeu? Meu Deus, Deus é maravilhoso, irmão. Aí nós estamos vendo a boa convivência, eles estão prosperando muito, são empreendedores. Mas muito mesmo, muito, assim, maravilhosamente, a gente vê agora a paixão, o amor, o respeito, né? A família envolvida, trazendo a família para a célula, estão trazendo o convidado para a célula. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, eu posso dizer aqui que eles se alinharam e o céu está se movendo em favor deles. Deus está se movendo, coisas maravilhosas estão acontecendo em nome de Jesus, amém? E agora a gente pode ver um bom ambiente, uma boa convivência entre eles. Terceiro e último ponto, eu vou encerrar aqui com isso, é a comunhão com o Espírito Santo e o serviço ao próximo. Irmãos, é muito importante, isso aqui é um grande segredo, nós buscarmos a comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Isso é um grande segredo, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós permitimos sermos guiados por Ele, Deus Ele começa, né, a nos direcionar, começa a nos ajudar a fazer as coisas certas, começa a nos dar entendimento das coisas, aquilo que devemos fazer, o que não devemos, tem uma unção, tem um poder sobre nós, há uma graça, amém? É muito importante. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, antes de ir para o ministério, ele foi batizado nas águas e batizado no Espírito, e aí, você ser guiado por Espírito Santo, e ter o ministério, e servir a Deus no ministério, e servir na igreja, e servir ao próximo. Nossa vida espiritual, preste bem atenção, que é você servir a Deus, na sua vida, na sua comunhão, na sua intimidade, no seu tempo de oração, e você servir pessoas. Foi o que Jesus fez. Jesus se afastava para buscar a Deus, estava lá no seu tempo sozinho com Deus, né? O vertical, orando, buscando, se enchendo, e quando ele descia do monte, era para ajudar pessoas, fazer discípulos, investir na vida dos discípulos, curar pessoas, ajudar de todas as formas que ele podia, as pessoas que tinham algum tipo de necessidade. Servir a Deus, gastar tempo com Deus, e servir ao próximo. Olha, o vertical, a intimidade, a comunhão com o Senhor, a busca, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra. O vertical, ele gera o horizontal. Isso vai trazer, nos dá graça para o nosso relacionamento com a nossa família, de servir pessoas no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso aqui fala do TSD, tempo sozinho com Deus, oração e palavra. Isso fala do culto doméstico, palavra e oração. É oração individual, é o coletivo também. Amém? Essa busca do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É melhor se encher do Espírito, se encher da presença de Deus, né? Aqui fala de embriagar com vinho, literalmente, com bebida alcoólica, mas às vezes a pessoa pode se embriagar com as coisas desse mundo, né? Como aquele exemplo que nós vimos, a pessoa dizer, mas como eu estava cega, eu estava cego, que não via. Por que não via? Envolvido com as coisas desse mundo, embriagado com as coisas desse mundo, não tem olhos para... Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Amém? O apóstolo Paulo faz aqui um contraste entre a embriaguez que leva
a dissolução, a contenda e a plenitude do Espírito Santo, que é muito melhor. Isso é uma escolha que a gente faz. Isso é uma decisão que a gente toma. E o ambiente, querido, fica maravilhoso quando nós, dentro da nossa casa, nós estamos embaixo do controle, embaixo da direção do Espírito Santo. Fica um ambiente maravilhoso, maravilhoso. Uma casa onde Deus é honrado, onde Deus é glorificado. E com a ajuda do Espírito Santo, sim, com a ajuda do Espírito de Deus, com a ajuda dos nossos mentores, nossos líderes, nossos discipuladores, nossos pastores, nós podemos sim ter nossa vida transformada. Podemos sim ter nossa família transformada. Nós podemos sim, querido. Amém? Andar em vitória na nossa família. Para concluir aqui, uma família alinhada com os padrões de Deus, não uma família perfeita, mas uma família que decidiu obedecer a Deus e obedecer sua palavra. Como é que está a sua família, querido? Como é que está a sua família? Olha, irmãos, eu creio nesses dias algo extraordinário, maravilhoso acontecendo em nossas vidas nessa área. Eu creio, assim como Deus fez na minha vida. Deus vai fazer muitas coisas. Pastor, nesses dias, o que eu tenho sentido, Deus vai trazer uma unção nova de prosperidade, muito recurso para muitas famílias aqui, amém? Muitos recursos, eu declaro isso, eu creio nisso aqui para a igreja. Essa igreja é a igreja próxima, eu estou falando de um nível maior no nome de Jesus, amém? Muita prosperidade, você vai sentir, você vai experimentar isso vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, para melhorar as coisas, para mudar o ambiente, meu Deus, fique em pé por gentileza em nome de Jesus. Querido, eu creio que você entendeu que Deus está falando conosco nesse dia especificamente hoje. E para muitos do Espírito Santo está falando com clareza, né? Onde precisa melhorar, onde precisa ajustar, para que a sua família, ela venha a ser aquela família que agrada a Deus. Aquela família que atrai a presença de Deus, que cria um ambiente de milagres para que a coisa aconteça na sua casa. É o que nós temos vivido, meu Deus. Quer dizer que nós somos perfeitos, nós temos sido muito ajudados pelos nossos líderes, né? Eu vou até onde dá que eu estou conseguindo ir, mas quando não, peço ajuda, né? Eu tive muitos entendimentos com a minha esposa, mas sempre buscando a ajuda de Deus, o milagre. Deus tem sido maravilhoso. Eu creio que isso vai acontecer. Não desista da sua família, creia no milagre, creia na transformação daquela pessoa que você vem orando, creia na mudança do coração daquele filho que precisa mudar, em nome de Jesus. Proteja seus filhos, veja a idade que eles estão. Agora é muito importante você ser a pessoa referência para o seu filho. Olha só, um dia uma criança chegou com uma mãe, isso aconteceu recente conosco, foi real. Ele disse: mãe, bora para a igreja. Ela disse: não, filho, não, nós filha, não, nós vamos assistir o culto online hoje. Culto online? Misericórdia, culto online é para quem está hospitalizado, para quem está doente, para quem não pode, né? Aí a filha: então tá, mãe, bota aí no pasquite, na sala de criança, para mim fazer minha atividade aqui. Tem, né? Aí caiu a ficha da mãe: não, vou levar minha filha para a igreja. Entende? O que é, irmão? Meu Deus ele quer agir, querido, mas quer achar em nós um coração desejoso, um coração faminto, um coração sedento. Ó Espírito Santo, eu te peço isso, essa graça para nós que estamos aqui, ó Pai. Senhor, nossa família tem tanto valor para nós. Eu te peço, meu Deus, ajude-nos com a nossa família em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos viver esse ambiente de milagres. Queremos viver, meu Deus querido, a experiência daquele que está experimentando o teu favor. Meu Deus, o céu se mover em nosso favor. Move o céu sobre essa igreja aqui. Move os céus sobre pessoas aqui, sobre famílias que precisam de um milagre. Espírito Santo, seja bem-vindo, 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 meu Deus. Uma casa de bênção, minha
casa será um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pastor, eu posso chamar pessoas aqui que querem ministração? Se você está aqui e quer um milagre na sua família, se você está aqui nesse ambiente e crê que Deus está fazendo algo e pode alcançar o seu lar, a sua casa, você que quer confirmar mesmo que a sua vida e a sua família está na presença de Deus, se você quiser dar um passo aqui na frente, vem aqui na frente, nós queremos orar por você e ministrar na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos cantar essa canção e você que quer uma ministração específica sobre a sua vida, vem no nome de Jesus, que nós vamos orar em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber, Quero chamar os pastores. Viver sem ti. Nos ajude a orar, os pastores da equipe pastoral que vem aqui. Aleluia. Ministro sobre a sua vida em nome de Jesus, milagre de Deus sobre a sua casa, o céu se movendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você sabe que a oração tem poder. E as orações daquela mãe, elas têm um poder especial diante de Deus. Suas orações vão ser respondidas em nome de Jesus. Eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, milagre. Em nome de Jesus. Deus está fazendo uma cura no seu corpo agora. O Senhor está tirando uma dor no seu corpo, trazendo cura, um milagre em nome de Jesus. Receba a cura, receba a saúde. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu ministro agora, em nome de Jesus, algo poderoso da parte de Deus, milagre. Receba uma graça, uma unção, aquilo que você busca seja atendida. Em nome de Jesus, receba poder, milagre dos céus. Em nome de Jesus, libero algo de Deus, algo sobrenatural sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, ministra, Pai, de maneira toda especial, poderosa. Em nome de Jesus. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda receba de Deus, batismo do Espírito Santo, receba dons do Espírito Santo, dom de revelação, dom de discernimento espiritual, dom de sonhos e visão, em nome de Jesus. Seja cheio da presença. Creio que Deus vai te usar de maneira nova, de uma maneira especial, preciosa. Você tem um chamado muito lindo, em nome de Jesus. O Senhor vai cumprir com a palavra, com a sua promessa na sua vida. Seja cheia da presença, receba em nome de Jesus, graças de Deus, unção do Espírito. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Responde as orações, move com teu poder nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Alcança os corações. O Senhor conhece os desejos mais profundos de cada pessoa, assim como eu tenho esse sentimento que o Senhor tem feito, atendido coisas, meu Deus querido, com detalhes. Faz isso para essas pessoas que estão aqui, Senhor. Tira os impedimentos, tira os embaraços, faz milagres nas famílias, meu Deus, em cada casa, em cada lar. Algo aconteça da parte de Deus, que o céu se mova, em nome de Jesus. Traz um desejo de buscar mais a presença do Senhor e se aproximar de ti, para discernimento, revelação da palavra, uma nova unção, todo que haja liberdade. Tira todo impedimento, tira todo o peso das costas. Eu quero as cadeias, repreendo todo o mal, toda a seta do maligno, todo o impedimento, tudo aquilo que existe. As famílias aqui dessa igreja está repreendido o recurso. Se derrame, correntes sejam quebradas, o mal volte em retirada. Que haja uma graça, que haja um ambiente de amor, de graça, de poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, eu declaro. Sua presença acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. Senhor, nós tomamos posse sobre a nossa casa, a nossa família. Senhor, todo projeto contrário contra nosso casamento, contra nossos filhos, nossa família, nós desfazemos agora mesmo. Nossa família nasceu para dar certo. Nossa família é uma família vitoriosa.
Você pode levantar as duas mãos para os céus e fazer essa declaração de fé. Diga: minha família é um projeto de Deus. Minha família nasceu para dar certo. Minha família é uma família vitoriosa. Minha família vai permanecer de pé em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplauda Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia. Vocês podem